Oi, pessoal. Aqui é o Rodrigo, do Kitnet HQ. E hoje, em vez de um quadrinho, vou trazer um livro, mais do que um livro, uma biografia. A biografia do Matthew Perry, o Chandler do Friends. E assim, eu terminei de ler na sexta-feira, eu estou gravando numa quarta. E assim, olha, é extremamente impactante esse livro, porque é muito tenso. Acho que é o livro mais deprimente que eu já li na minha vida. Para dar um contexto geral aqui, o nome do livro, né? Friends, porque ele era do Friends, entendeu? Entendeu? Amigos, amores e aquela coisa terrível. Aquela coisa terrível é o vício em álcool e em remédios que supostamente deveriam ser controlados. Então, assim, é um livro que vai desde o comecinho da vida do cara, quando ele fala que ele tinha 2 meses e, e deram para ele parar de chorar uma substância extremamente viciante, até um pouco antes dele morrer, porque o cara terminou o livro, entregou e tal, e logo depois morreu, né? Então, assim, para dar um contexto geral, o cara nasceu filho de um cara muito bonito, que depois virou ator, ele foi contratado para ser a cara daquele desodorante Old Spice nos Estados Unidos, e da Miss Canadá. Então, assim, era um homem muito bonito, com uma mulher muito bonita, os dois super. A mãe dele depois vira assessora do Trudeau, né, que era o primeiro-ministro do Canadá. O pai dele fica rico e ele tá lá, né, no meio disso tudo. E ele argumenta também que aos 5 anos de idade a mãe dele mandou ele do Canadá para os Estados Unidos para visitar o pai e ele se sentiu de alguma forma abandonado, o que não é verdadeiro. Depois ele comenta que não, a mãe dele nunca abandonou ele, o pai dele nunca abandonou ele, mas isso estava na cabeça dele. E daí ele começa a se envolver com álcool e depois com remédios. Remédios para tirar o vício do álcool. Então o cara virou a vida inteira uma montanha russa de bebe, usa remédio, usa remédio, remédio, daí o remédio para tirar do remédio, o remédio que você para desmamar do primeiro remédio. É uma loucura assim a vida do cara e basicamente é sobre isso o livro, né? É um livro que fala, ok, ele em alguns momentos ele fala sobre o Friends, ele fala sobre os companheiros do Friends, como que as coisas se deram. Para quem é curioso sobre o seriado, é bem legal, porque ele fala o negócio das negociações, dos, dos atores, fala como que ele tinha um outro seriado e não queriam liberar ele, daí liberaram na última hora. E como que o Friends mudou e o jeito de falar do Chandler mudou a forma como a sociedade americana falava quando queria ser irônica e tal. Como o papel do Chandler parecia que tinha sido feito para ele, porque as piadas que ele fazia quando era moleque se encaixavam no personagem e tal, né? Fala também um pouco sobre a época em que eles estavam filmando, então que eram aceitas as considerações dele sobre os personagens, as piadas que eles bolavam, ele bolava, Jennifer Aniston bolava, David Schwimmer bolava e a coisa ia, né? E por que que virou o principal seriado dos Estados Unidos, né? Então, assim, é bem legal, né? E essa parte. E daí, claro, uma outra coisa. Só que 80% do livro é ele lutando contra a dependência, né? E o cara faz umas coisas assim muito bizarras. Pô, o cara namorou a Julia Roberts. Julia Roberts no auge. Sabe? Uma linda mulher. Quando a Julia Roberts foi lá fez uma participação especial no Friends e tal. E assim, ele deu um pé na bunda da Julia Roberts porque achava que ele não era bom o suficiente para aquela mulher. Né? E claramente ele não era. Mas você não chuta a Julia Roberts, né? Porque você tá com medo. Então ele vai falando, olha, nunca consegui casar, nunca consegui ter filhos.
né? E é uma coisa bem que ele vai dizendo assim, olha, como o vício destrói tudo, né? Metade o vício e metade a minha incapacidade de ser uma de conseguir entender que os outros podem gostar de mim. Ele se sente rejeitado o tempo inteiro, mesmo sendo o cara mais uma das 6 pessoas mais amadas dos Estados Unidos, ele ainda se sentia rejeitado. Aí tem algumas coisas no livro também, né, nesse fio condutor que não é nem um pouco sutil, ele está em todas as partes do vício dele, né, da dependência dele, dessa doença, que assim tem um momento que ele fala, eu tenho um primo, acho que era primo, não lembro mais, eu tenho um primo que é diabético, que vive do Bolsa Família norte-americano, que vive de favor na casa de uma tia, num porão, não tenho o que comer, e mesmo assim, eu trocaria todo o meu sucesso, toda a minha fortuna, para ser ele e não eu. Para não ter aquela coisa terrível, que é a dependência química. Então, assim, pega pesado. O primeiro capítulo, que obviamente é feito para dar um choque no leitor e o leitor não largar o livro, né? Ele tá com muita dor, então eu vou falar só o primeiro capítulo, né? Muita dor na barriga, muita dor, muita dor. E a melhor amiga dele dorme com ele. Não sexualmente falando, ela é realmente a melhor amiga dele, é lésbica, não gosta de homens, mas é a melhor amiga dele e fala: não, a gente vai sair daqui. Que eles estavam numa clínica de reabilitação. E não queriam deixar ele sair de lá. Não queriam deixar, mas conseguiu, fugiu da clínica de reabilitação e foi pro hospital. Obviamente, tem todo o dinheiro do mundo, pegou os melhores hospitais. E no final das contas, o cara explodiu o cólon. É isso, começa assim o livro. Ele explodindo a própria barriga. Ele ficou 9 meses com uma bolsa de colostomia. Ele ficou, não sei, acho que 14 dias num respirador artificial. Que esse respirador artificial, ele conta no livro, 5 pessoas tinham passado por ali nos últimos 2 anos. 4 morreram. Ele foi o único cara que sobreviveu. Único. E assim, ele conta como ele acordava às vezes coberto de merda da própria bolsa de colostomia. Fala que pô, os caras conseguem colocar um foguete, subir, fazer satélite, mas não faz uma bolsa de colostomia reforçada o suficiente. E ele vai contando essas coisas e vai falando: olha, se eu sobrevivi a isso aqui, deve ter uma razão. Eu caí de cara. E daí ele fala um negócio que depois você vai entender que não é na ordem, né? Eu tinha lido, porque ele narra mais ou menos assim. Então, eu caí, eu bati a cabeça, eu quebrei meus dentes, eu quebrei todos os dentes da frente. E na minha leitura, quando eu estava lendo no comecinho lá do livro, me deu a impressão que ele caiu, né? Caiu de cara, ele quebrou os dentes e bateu a cabeça. Mas não, são 3 coisas diferentes, 3 episódios diferentes. Num deles que ele realmente cai, em um outro que ele tá ensandecido pela abstinência, que ele começa a bater a cabeça na parede no hospital, na clínica de reabilitação, até arregaçar a cabeça aqui, bater a cabeça forte mesmo, que a ideia dele era desmaiar, né? Até que vieram acudir e tal. Acho que eventualmente até desmaiou, não lembro. E quebrou os dentes da frente comendo uma. Porque ele tava tão fraco os ossos dele que ele comeu uma torrada, se não me engano, e quebrou os 4 dentes da frente. Os 4. Então, assim, porra, o cara era jogo duro. E aqui conta também, mostra, né? Como é difícil controlar esse tipo de vício. O cara vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. E ele fala aqui: se você acompanhar a temporada tal, eu tava viciado nisso. Se acompanhar a temporada tal que eu tô mais gordo, é tal coisa, é álcool. Quando eu tô na temporada sei lá qual, que eu tô com um cavanhaque, é Vicodin. E eu tô muito magro, é tal. E assim ele vai dizendo do que ele tava viciado, ele sempre foi viciado, né? Ele sempre teve aquela coisa terrível, né? Sempre teve essa doença da dependência química. Então é uma narrativa sofrida de ler,
muito bem escrita. Porra, o Matthew Perry escreve demais, porque, assim, o cara é roteirista, né? Ele é roteirista hollywoodiano e tal, ele sabe escrever um bom livro. Mas é sofrido, você vai lendo e fala, para, cara, olha o que você tá fazendo com a sua vida, cara. E, assim, aquilo vai dando uma angústia em quem tá lendo, do tipo, meu, vai, principalmente eu que li quando ele já tava morto, né? Afinal, ele já morreu. Mas eu imagino você ler enquanto ele ainda estava vivo, durou 6 meses, eu acho. Teria que ver certinho as datas, mas acho que uns 6 meses entre ele lançar e morrer. Eu imagino que quem leu no começo falou, putz, pelo menos agora ele está bem. Não tava, né? Aquela coisa que todo dependente químico fala, não, agora eu tô bem, ou eu não preciso disso, ou eu paro quando eu quiser, sabe? Todas essas coisas, ele também fala, porque ele também, como ele mesmo pontua, ele também é um mentiroso. Porque todo dependente é mentiroso, né? Todo dependente vai dizer que eu não, que nem atualmente você tem uma série de dependências químicas que não são de substâncias químicas, né? São dependências psicológicas, né? De rede social e tal. Não, eu paro quando eu quiser. Só que daí você tira, sei lá, o celular, o Instagram da pessoa e ela começa a ter convulsão, sabe? Isso sim, foi diagnosticado de verdade. Não tô zoando aqui. Realmente tem pessoas que têm abstinência de rede social. Se a pessoa ficar sem, tem náusea, tem convulsão, porque o cérebro está viciado naquela substância, neste caso, psicológica, né? Então, assim, é muito legal de ler, mas ao mesmo tempo é muito doído de ler. Se você tem alguém na família, algum conhecido que tenha dependência química, talvez seja uma ótima ideia ler esse livro, porque você pode, sei lá, né, trazer para essa pessoa algum tipo de entendimento, né? Se você é uma pessoa que tem uma facilidade maior com dependência, talvez não seja bem para você esse livro, né? Talvez ele dê alguns gatilhos, algumas ideias que não são das melhores, então, sei lá, né? Talvez seja melhor considerar não ler. E se você é como eu, que pelo menos desse problema eu não tenho, eu tenho vários outros, mas esse não tenho, é uma leitura muito interessante, mas muito sofrida. Principalmente porque eu adorava o Friends. E eu adorava o Chandler. Pra mim é o melhor personagem e tal. E agora eu fui reassistir, eu assisti acho que 5 episódios da primeira temporada e assim, tem um incômodo agora. Quando eu vejo, tem um incômodo. O segundo episódio, se não me engano, ou talvez terceiro, é ele viciado em cigarro. Só que, putz, o cara era viciado em cigarro mesmo, sabe? Então, assim, triste de ler. Mas, de novo, vale a pena, a menos que você tenha um problema de dependência química, daí é melhor não. Mas se não, vale a pena ler. É um livro que é super bem escrito, conta várias passagens do Friends, mas não é um livro sobre Friends. Para isso existem outros livros, né? Não é um livro sobre o Friends, não é um livro nem sobre a carreira dele, ainda que fale sobre a carreira dele e tal. Mas assim, depois que ele saiu do Friends, é isso aqui, ó, a carreira dele, né? Milionário, ele pode gastar, se não me engano, foi US$ 175 mil para um voo, para fazer um voo da Europa para os Estados Unidos. Daí deu errado, ele voltou pela mesma quantia. Então ele gastou acho que US$ 380 mil numa noite, ida e volta para Los Angeles e depois para Viena, na Áustria. Se não me engano, era isso. Então, assim, vale a pena. Vale a pena, indico mesmo, mas saiba que é deprimente, saiba que é triste e saiba que, ainda que seja muito bem escrito, ele é doído de ler. Beleza? Então é isso. Vamos ficando por aqui e até mais.